Irmãos, louvado seja Deus por mais uma noite, por podermos juntos mais uma vez estarmos aqui. Quero convidar você desde já para chamar sua família, chamar todos para que possam se reunir, estarem juntos, seja na sala, seja no quarto, seja na cozinha. Vamos parar um pouquinho durante esse dia para agradecer ao Senhor, para falar com o nosso Deus, e especialmente para aprendermos mais dele também. Você está bem? Eu espero que sim. Quero pedir desde já um retorno aqui dos irmãos. Quando forem entrando, quando forem se conectando, peço por favor para que já possam dar um retorno aqui para a gente como está a transmissão. Se você estiver conosco, mande um alô. Tá joia? É tempo da gente agradecer a Deus, é tempo da gente louvar o nome do nosso Senhor. Por isso eu convido você a, desde já, pegar sua Bíblia. Agora faremos uma oração agradecendo ao nosso Deus. Quem está aí, manda um joinha para eu saber como é que tá. Manda um joinha aí, manda uma curtida aí nos comentários, pelo menos para saber que você está com a gente. Tô vendo que tem pelo menos 18 pessoas aqui, 18 aparelhos conectados. Imagino que tenha mais de 18 pessoas. 21, ó, já viu um joinha. Muito bem, faz o seguinte agora. Pega essa postagem aqui e compartilhe com o maior número possível de pessoas. Compartilhe o link. Tem ali naquela opção do seu computador, do seu celular, a opção compartilhar. Envie isso aí para muita gente. Nós falaremos nessa noite sobre o Deus que intervém. A intervenção de Deus sobre as nossas vidas. Eu creio plenamente. Deus há de nos abençoar muito através daquilo que a palavra dele tem a nos ensinar. Suelen, boa noite. Luísa, boa noite. Manuel, boa noite. Mamãe, boa noite. Fernanda mandou um joinha. Muito bem, agora eu tô sentindo que a gente tá junto aqui. Misericórdia. Minha mãe me ligou um pouquinho antes da live começar. Mãe, vai ter live. Eu falei, vai. É que toda hora alguém liga. Não dá para começar. Mas deu tudo certo. Mãe, te amo. E não foi por sua causa que a gente demorou para começar aqui, não. Graças a Deus, estamos bem. Vamos orar? Convido você a que feche seus olhos, abra o seu coração. Imagino que durante esse tempo você já pode, de alguma maneira, passar o seu celular, a imagem do seu celular para o seu televisor, se isso der certo na sua casa. Caso contrário, acalme o seu coração, pare um pouco com aquilo que você anda fazendo e peça para que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Vamos orar? Nós te louvamos, Santíssimo Deus e Eterno Pai. Tu és o motivo de estarmos aqui, Tu és o motivo da nossa alegria, do nosso contentamento, Tu és o motivo do nosso louvor. No Senhor está a nossa confiança, é debaixo da esperança que temos de viver com o Senhor, ó Deus, que fazemos tudo em nossas vidas. Nós comemos, nos levantamos, nós nos relacionamos, nós planejamos, tudo debaixo da orientação do Senhor. Quando isso não acontece, problemas acontecem em nossas vidas. Por isso, desde já, quero pedir para que o Senhor sonde os nossos corações. Lave-nos, ó Deus, purifique-nos, renove-nos nessa hora. Eu não sei como foi o dia de cada pessoa que está aqui conosco nessa transmissão, mas tenho certeza de uma coisa: podemos terminar bem o nosso dia sabendo a respeito do Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Guarde a vida de cada família representada nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Samuel e a Cíntia mandando um oi aqui. Boa noite, Nilda. Tudo bem? Dora, boa noite. Graças a Deus. Amém, Fernanda. Deus abençoe também. A Aline mandou um boa noite. Boa noite. Dona Marta, boa noite, querida. Dona Lourdes, Dona Ditinha. Gessi, minha sogra querida. Gessi mandou até sopa pra gente hoje, gente. Aleluia, glória! Cada dia a gente tem recebido um mimo especial de uma parte da família. Ontem foi minha mãe, hoje a sogra. Delícia, gente, ó. Isso é bênção demais. Vamos orar? Na realidade, já fizemos essa oração inicial, mas nós vamos orar pelas pessoas que precisam reconhecer o quanto Deus é essencial em suas vidas. Por que eu coloquei essa tela? Hoje eu vou falar um pouquinho da nossa família. Um pouquinho, eu falei na terça-feira, falei a respeito da Aline, falei a respeito da situação que estávamos vivendo e quero começar esse tempo aqui hoje dizendo o seguinte: tecnicamente, oficialmente, a Aline está curada da Covid-19.
É motivo de muita alegria, é com motivo de muita gratidão a Deus que a gente fala isso. Ainda apresenta alguns sintomas, mas tecnicamente está liberada inclusive para trabalhar. Hoje é chefe do seu setor, a liberou para que ela ficasse um tempo a mais em casa, mas agradecemos a Deus e agradecemos a vocês pelas orações. Obrigado pelas palavras de incentivo, pelas mensagens todos os dias, obrigado pelos áudios, obrigado pelas frases, obrigado, vocês não têm noção como isso abençoa o nosso coração. Estava lembrando aqui de algumas coisas que aconteceram na minha caminhada e algumas delas estão relacionadas a essas fotos. Essa foto marcante, dia 8 de fevereiro de 2009, o dia que eu fui ordenado pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Estava lá em Janaúba, fui ordenado e já designado pelo Presbitério Montes Claros a ser pastor na Igreja Presbiteriana de Janaúba. Esse aqui é o pastor Vanderly, pastor Vandinho, a quem eu auxiliei por 5 anos. Hoje é aniversário dele. Acabamos de gravar um vídeo aqui mandando parabéns. E se daqui a pouco, se depois ele for ver esse vídeo, parabéns, pastor Vandinho. O senhor é uma bênção, homem de Deus, uma referência para a minha vida. Obrigado por todo o apoio, obrigado por todo o investimento na minha vida. Obrigado mesmo, de coração. Esse é um dia especial na minha vida. Dia de ordenação não podia ser diferente. A Aline, durante esse tempo, ela sempre esteve junto. E em 2007 nos casamos, já tínhamos 1 ano e meio quando fomos para Janaúba de casados. Pouco tempo depois, Deus nos permitiu conhecer essa imagem. Você sabe muito bem o que é isso, né? Isso é a imagem de um ultrassom. Aqui estava um embrião, um pequeno bebê estava sendo formado. A Aline ficou grávida e um tempo depois, 9 meses depois, veio essa belezura da Mariana. Linda, maravilhosa, me auxiliar mais uma vez hoje à noite. Hoje eu vou puxar a Mariana direito, porque na terça ela ficou escondida, coitada. Mariana cresceu, se desenvolveu, Deus nos trouxe para Itajubá em 2014 e depois disso, Deus mais uma vez nos presenteou com uma gestação. Um tempo mais uma vez precioso, abençoador, esperamos com muita expectativa, até que veio a pequena Alice, um presente de Deus na nossa vida também. Uma menina doce, alegre, super extrovertida, um presente na vida da gente, né, filha? E essa é a nossa família. A gente só pode estar aqui, a gente só pôde chegar até aqui pela intervenção de Deus. Então eu quero pontuar apenas isso. Deus tem sido realmente a marca mais preciosa na vida da nossa família. Pontuei aqui alguns momentos importantes da caminhada que Deus nos permitiu viver de 2007, 2009 para cá. Quais são os seus pontos marcantes assim na história? Do que você consegue se lembrar e de alguma maneira perceber o agir de Deus na sua vida, a intervenção de Deus na sua história? Para algumas pessoas isso é muito fácil. Conseguem ver isso numa fila de banco, numa fila de padaria, conseguem ver isso na hora que vão comprar uma passagem. Minha irmã que o diga, minha sobrinha também, parece que é coisa de família. Mas quantas vezes você já viu a intervenção de Deus na sua caminhada? Como isso marcou a sua história? Como isso faz diferença para você? E na realidade, como que você passa isso para outras pessoas? Você fala a respeito da intervenção de Deus? Você conta a respeito do Senhor para outras pessoas? Hoje é um dia para a gente falar um pouco mais sobre isso. Afinal, nós cremos que Deus ele é um especialista em fazer transformações. Há alguns dias nós estávamos um tanto quanto abatidos. Deus transforma isso, pode transformar isso em alegria. Ele é aquele que faz com que as lágrimas deem lugar à esperança. Ele é aquele que faz que o medo dê lugar à paz. Ele é aquele que da incredulidade pode fazer brotar a fé. Meu desejo de todo o coração é que o Deus que intervém nessa noite fale de uma forma muito profunda ao seu coração. Por isso, desde já, peço para que pegue sua Bíblia e abra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de João. Nós leremos o capítulo 11, conhecidíssimo, Ressurreição de Lázaro. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta. Voltaremos diversas vezes no texto bíblico. Não feche sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, pegue mesmo, pegue um papel para você anotar, pegue um bloco de anotações, faça alguma coisa
para que você grave isso, de alguma maneira isso possa te fortalecer em outros momentos. Eu conto com isso. Eu quero ouvir depois o retorno de vocês também. Voltando aqui no bate-papo, Mariângela, boa noite. Manuel já deu boa noite também. Tia Edna, boa noite. Cleusa, boa noite. Deus abençoe. Nazaré. Cleuzinha, boa noite, minha querida. Manda um abraço pro pastor Onésimo. Era pra gente estar lá na igreja, fazendo a live. Mas o Senhor, aprove o Senhor permitir que essa live fosse feita hoje apenas daqui. Voltaremos semana que vem com a graça de Deus. Vou cumprir meu isolamento para que ninguém possa ficar mal depois disso. Ô Bia, glória a Deus, coisa boa. Fátima, boa noite, Fátima, tudo bem? Minha mãe, tia Marlene, graça e paz, querida. Deus nos surpreende, Deus é precioso, Deus faz com que o nosso coração tem horas nem aguente de tanta alegria pelas coisas que Ele faz. Helena e Osvaldo, pastor Onésimo está assistindo aqui também. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Minha mãe disse que a tela da TV não está aparecendo por completo. Tá para todo mundo? Eu realmente, parece que eu cortei um pouquinho o M. É isso, gente? Ao vivaço, tentando fazer aqui e consertar. Se não der certo, eu conserto. Ai, gente. É precioso. Hoje a gente está aqui, tá faltando o Marcelo, tá faltando o Felipe, faltando o pastor David, o pastor Onésimo, mas tem a Mariana hoje aqui para ajudar. Vamos cantar um cântico que fala a respeito de gratidão a Deus, fala a respeito do que Ele pode fazer conosco. Eu acredito que melhorou um pouquinho a imagem. Melhorou? Tá dando para ler agora, né? O Deus que intervém. Vamos cantar? Bom, ninguém comentou aqui ainda, eu acho que melhorou pelo menos a tela. Tem um cântico que é muito precioso, ele fala muito ao nosso coração. Vamos cantá-lo? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Do início. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Cante, te agradeço. Amém. Te louvamos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos pelo seu favor sobre nossas vidas, porque cremos, ó Deus, na sua intervenção. Cremos que o Senhor não nos abandonou. Cremos que o Senhor está aqui nesse momento, ouvindo nossa voz, estendendo suas mãos para nos abençoar. Te agradeço pela vida de cada pessoa que compartilha conosco esse momento de forma remota, online.
Te agradeço porque o Senhor nos dá ferramentas como essas. Pedimos em nome de Jesus. Fale conosco, que Tua palavra encontre um terreno fértil em nossos corações e que todos nós, ó Deus, saímos um pouco mais sábios desse momento que teremos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou chamar meu auxiliar aqui, mas de uma forma direita aqui, né, Mari? Vem aqui, peraí. Cadê você, meu amor? Vem aqui. Ah, querida! Você quer dar oi pra turma lá em casa? Manda um beijo pro pessoal de casa. Ela é linda demais, gente. Presente de Deus nas nossas vidas. A Alice não quis vir, né, filha? Ela disse que ela fala assim: eu vou pensar se eu quero ir na live. É um privilégio. Eu tenho... Por que eu estou fazendo isso? Colocando a Mari aqui, por que eu coloquei as fotos da gente? Porque a gente tem que parar e agradecer por aquilo que a gente tem, mas por quem a gente tem também. Não é verdade? Você está agradecendo a Deus? Eu espero que sim. Dá um beijo aqui, meu amor. Dá um tchau para todo mundo lá. Vai acompanhar agora lá com sua mamãe. Beijo, deixa um beijo. Coisa boa. É bom demais, gente. É bom demais. Deus foi muito gracioso comigo. Muito. Muito mesmo. Não merecia isso. Mas Ele concedeu um presentão. Abra sua Bíblia então, no Evangelho de João, no seu capítulo 11. E nós falaremos um pouco a respeito desse texto aqui nessa noite. Estou vendo aqui os comentários dos irmãos. Boa noite. A Sônia, boa noite, querida. Tudo bem? Seu Jorginho, graças a Deus estamos bem e muito felizes porque a Aline recebeu a notícia de que está curada da Covid. Eu falei um pouquinho antes aqui na live para aqueles que estavam acompanhando também. Cláudio, graça e paz. Alice, pessoa, boa noite. Deus abençoe também em nome de Jesus. Vamos ler o texto? Na realidade, antes de começarmos aqui a ler o texto, me lembro que algumas vezes já falei isso na terceira. Tem diversas doutrinas que as pessoas acabam seguindo ao redor do mundo. Doutrinas do ponto de vista teológico. E, de certa maneira, a gente percebeu que durante o passar dos séculos, se você olha para a história, muita coisa foi falada a respeito de Deus que não se cumpriu. Muita coisa foi relacionada a Deus que não tinha absolutamente nada a ver com Bíblia, com vida cristã. E muita coisa também passou despercebido por muita gente. Há alguns séculos, teve uma teologia que começou a ser ensinada, chamada de deísmo. Deísmo. Facilmente você pode pesquisar a respeito do deísmo no Google. Dá um Google aí, você vai pesquisar e você vai achar bastante coisa. Basicamente, o que o deísmo falava é o que agora nós enxergamos em uma nova versão teológica do deísmo, chamado de teísmo aberto. A ideia geral desse tipo de crença, desse tipo de teologia é a seguinte: Deus criou o mundo, fez todas as coisas, ou seja, é uma teologia que crê num Deus criador. Não crê em Big Bang, não crê em evolução, crê em um Deus criador. Mas, desculpa, de certa maneira, acredita que Deus fez todas as coisas, mas simplesmente virou as costas e deu adeus ao mundo. Deus simplesmente se afastou do mundo e deixou o homem à mercê de sua própria sorte. Então, tudo o que acontece no mundo acaba, de certa maneira, entre aspas, pegando Deus de surpresa. Você pega um atentado terrível, um atentado terrorista. Deus, na realidade, não estava sabendo de nada disso. Isso pega o coração de Deus de surpresa. Você pega uma tsunami, Deus não tem absolutamente nenhum domínio, nenhum controle sobre as forças da natureza. Está tudo isso, de alguma maneira, sendo uma consequência de decisões que foram tomadas lá atrás pelo próprio homem. Esse tipo de teologia, infelizmente, ela afasta a ideia de que Deus se move em nós e se move através de nós. Esse tipo de teologia não crê em um Deus relacional, em um Deus que fala a nossa língua, em um Deus que mexe conosco, que entristece o nosso coração para produzir arrependimento. Esse tipo de teologia não crê que Deus interfere na nossa história e muito menos crê que Deus controla a humanidade.
não crê na soberania de Deus, não crê no governo de Deus, não crê no senhorio de Deus. Esse tipo de teologia tem que ser desprezada, tem que ser jogada no lixo. E as pessoas que pregam uma teologia como essa não podem simplesmente ser aceitas em qualquer lugar. Elas não devem pregar em lugares sérios, elas não devem pregar em lugar nenhum, elas têm que se arrepender dos seus pecados, elas têm que mudar a sua postura e de alguma maneira têm que olhar para a Bíblia. E olhando para a Bíblia, é impossível crer em um Deus que simplesmente criou todas as coisas e virou as costas para a sua criação. Tá dando para entender? Eu espero que sim. Pelo menos aqui eu estou vendo aqui os irmãos compartilhando aqui, escrevendo uma coisa ou outra. Inclusive assim, esse tipo de teologia ela teve uma influência muito grande no pensamento dos filósofos. Teve um filósofo chamado Voltaire, você com certeza já ouviu, um filósofo francês, que, de certa maneira, por causa não apenas dessa ideia teológica, aí, vamos sair um pouquinho desse campo, mas por causa daquilo que estava acontecendo na sua época, o florescimento daquele pensamento racional, o racionalismo explodindo, ou seja, a impressão de que o homem pode conhecer todas as coisas, o homem é incrível, o homem pode produzir, o homem é capaz de fazer qualquer coisa, através da sua lógica, através do empirismo, através das coisas que podem ser experimentadas, o homem é capaz de chegar onde ele quiser. Então, de certa maneira, vivendo nesse contexto, Voltaire chegou a dizer assim: para chegar a Deus não se precisa ir à igreja, basta usar a razão. Se a gente tira do contexto onde ele foi, de alguma maneira, onde ele falou essa frase, se a gente tira desse contexto, talvez a gente daria até razão a Voltaire. A ideia de que eu não preciso das quatro paredes para, de alguma maneira, conhecer a Deus. Se a nossa própria racionalidade aponta para uma ideia de que existe um Criador, eu não preciso da igreja. Mas o que ele queria dizer é o seguinte: nós não precisamos de organizações, nós não precisamos ser pessoas que se reúnem como igreja para que de alguma maneira possamos conhecer a Deus. Infelizmente, Voltaire pode ter dado uma contribuição muito grande para a humanidade num determinado campo, mas de certa maneira podemos afirmar que categoricamente não foi no campo teológico. Voltaire, infelizmente, não conseguiu conhecer tanto a Deus a ponto de ver a sua intervenção. Fato é, irmãos, que a gente vai ler um texto aqui que fala sobre a intervenção de Deus. Desde já, convido você para que leia o que está escrito a partir do primeiro versículo do capítulo 11 do Evangelho de João. Vocês estão comigo? Estão comigo aí? Compartilhem comigo. Se você estiver aí, dá um joinha, manda um oi, manda um alô. Compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas. É tempo da gente poder estudar um pouco mais. O texto diz assim, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esses três eram bem conhecidos de Jesus. Esses três já tinham vivenciado algumas coisas ao lado de Jesus. Jesus já tinha ido à casa deles. Vocês se lembram daquele episódio onde Jesus, na casa deles, Marta, extremamente voluntariosa, com coração de servo, realmente fazendo de tudo para que Jesus se sentisse mais bem recebido possível. E agitada, de um lado para o outro, trabalhando, fazendo as coisas. Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo com avidez, com desejo, com toda aquela vontade, aquele prazer de falar assim, puxa, é ele falando. Marta olha para aquilo e começa a ficar incomodada, até que solta, não te importa que só eu esteja trabalhando, Senhor? E Jesus reconhece naquele momento que aquilo era algo muito específico e fala que Maria preferiu a melhor parte. Não que Maria não devesse ajudar a sua irmã, mas naquele momento era diferente. Na realidade, hoje, com o binóculo da história, a gente pode olhar para trás e, obviamente, a gente vê a ação correta do lado de Maria. Se Jesus pudesse aparecer na nossa frente, se ele viesse à nossa casa, para tudo, vamos ouvir Jesus, vamos parar tudo. É hora de Jesus, é tempo para Jesus. A gente não pode perder de vista uma coisa. Deus continua a ser o mesmo. Jesus ressuscitou,
ele é a segunda pessoa da Trindade. A primeira pessoa da Trindade, o Deus Criador de todas as coisas, ainda está vivo, ainda é Deus. E temos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele se move em nós, ele se move através de nós. Ele faz com que você e eu sejamos entristecidos e o nosso coração, de alguma maneira, fique incomodado cada vez que um pecado é cometido. O arrependimento é gerado através dessa tristeza. O Espírito Santo é quem nos confronta. O Espírito Santo é que nos revela o pecado em nossas vidas, o juízo da parte de Deus, mas ao mesmo tempo é quem sela o nosso coração, é aquele que abraça-nos com amor e faz com que a gente entenda o sacrifício de Jesus. O Espírito Santo de Deus é a marca de Deus em nossas vidas. Coisa boa, é coisa do Senhor. Por que eu falei da minha família no início? Porque eu tenho certeza que Deus intervém. E eu espero que você tenha essa certeza também. Deus intervém. Foi assim toda a história. Foi no momento que Adão foi expulso do paraíso, a intervenção de Deus foi real. Adão e Eva tinham desobedecido. Em Gênesis 3, eles são expulsos do paraíso. Mas mesmo expulsos, estando ali a partir daquele momento, sujeitos a toda a condenação que viria em consequência daquele erro, Deus vai ao encontro deles. Deus sacrifica um inocente, ou alguns inocentes naquele caso, porque pele de animal foi usada para confeccionar roupas para Adão e Eva. Ou seja, era uma prefiguração de que um dia um inocente morreria em favor de toda a humanidade. Naquele momento, Deus vai ao encontro do homem, a intervenção de Deus é real. Como eu falei na terça-feira, Deus vai ao encontro de Caim, quando Caim fica irado, quando Abel oferece seu sacrifício, e o sacrifício de Abel é aceito, mas o de Caim não. E aí Caim fica irado, a ponto de posteriormente matar o seu irmão. Antes do assassinato, Deus vai ao encontro de Caim, Deus intervém. Você se lembra quando o povo hebreu foi escravizado no Egito? A palavra do Senhor nos ensina no livro de Êxodo que Deus ouviu o clamor daquele povo que estava sendo escravizado. Deus levanta Moisés. A intervenção de Deus é real. Deus foi ao encontro daquele povo. Quando Deus parece que não está fazendo nada, a intervenção dele continua a agir. A mão dele continua a conduzir todas as coisas. Fato é que agora, nesse momento aqui do texto, os personagens que estavam vivenciando esse momento talvez não tinham tanta noção disso. Mas olha o que diz aqui o segundo versículo. Do segundo versículo em diante, vamos ler. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua Maria, a sua irmã e a Lázaro. Detalhe, Jesus então está num lugar diferente de Betânia. Dá-nos a entender aqui que Jesus estava a uma distância de um dia de caminhada. E diz assim a partir do 6º versículo: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Vamos parar por aqui? A primeira coisa que a gente vê relacionada ao texto, em relação a essa intervenção de Deus, é que nós podemos crer na intervenção de Deus por causa de alguns motivos. Em primeiro lugar, queria destacar aqui com vocês: Deus intervém
Ele intervém por causa do seu amor. Guarde isso no seu coração. Deus intervém por causa do seu amor. Olha esse amor sendo demonstrado. O terceiro versículo fala sobre isso. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mesmo aqueles que recebem o amor de Jesus podem passar por alguns momentos de sofrimento. O que dá a entender o texto, muito além desse amor de Jesus por Lázaro, é uma consequência daquilo que acontece conosco nesse mundo caído, nesse mundo corrupto, nesse mundo que jaz no maligno. Nós estamos sujeitos a passar por enfermidades, por ocasiões danosas, estamos sujeitos a passar por acidentes. Deus, mesmo nos amando, permite que algumas provações aconteçam em nossas vidas. Isso é necessário falarmos aqui, é necessário pontuar. Esse amor de Jesus é um amor que permite algumas provações. É um amor que, de alguma maneira, também é testemunhado. Olha, diz aqui o terceiro versículo. O sexto versículo diz aqui: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ouvindo uma vez uma explicação sobre isso, dá-nos a entender que do lugar onde estava sendo o sepultamento, tinha sido sepultado Lázaro, até onde Jesus estava, era um dia de caminhada de um mensageiro. Então, Marta e Maria mandam esse mensageiro até Jesus. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O texto diz que Jesus ainda fica lá mais 2 dias. No dia seguinte, Jesus vai até o lugar onde Lázaro estava. Quantos dias? 4. Quando Jesus chega, a gente vai ler isso aqui, a partir aqui do versículo 17, olha o que diz. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quantos dias? 4 dias. Havia um ensinamento rabínico de que, para que uma ressurreição acontecesse e fosse testemunhada como uma ação de um profeta, ela poderia acontecer até o 2º ou 3º dia depois da morte. Agora, depois de 4 dias, a pessoa morta e já sepultada, apenas o próprio Deus poderia ressuscitar tal pessoa. Jesus não se atrasa por acaso. Jesus tinha um propósito muito específico ao passar aqueles 2 dias a mais lá. Jesus não se atrasa. Isso é importantíssimo a gente frisar. O seu amor jamais se atrasa. Tem pessoas que se atrasam para falar o quanto amam. Tem pessoas que se atrasam para demonstrar determinado amor, demonstrar gratidão, demonstrar pelo menos o senso de entendimento do quanto receberam. O amor de Jesus não. O amor de Jesus propositalmente age para que a glória lhe seja dada, para que a glória lhe seja devida. Esse amor de Jesus produziu testemunho. Se você puder, leia o versículo 36 comigo. Olha aqui. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Por quê? Vamos ler o texto? Ora, Betânia, versículo 18. Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. 15 estádios era a distância de uma caminhada de um dia para uma pessoa normal daquela época. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para se consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu a seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Palavra do nosso Deus, bendito seja o Senhor Jesus. Como foi lido, aqui no versículo 34, Jesus pergunta onde tinham sepultado Lázaro. Um pouco antes, ele faz com que, de alguma maneira, as pessoas percebam o quanto ele amava. Foi um amor que produziu testemunho. Versículo 36 diz isso. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Somente um Deus que intervém pode amar dessa maneira. Somente um Deus que não nos deixa à mercê da nossa própria sorte pode nos amar de uma maneira tão sem igual. É um amor que revela sensibilidade. Olha o que diz aí o versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito, comoveu-se. Só um Deus que intervém pode se comover, pode sentir aquilo que o outro está sentindo, pode ter empatia. Olha o que diz o versículo 35. Jesus chorou. Olha o que diz o versículo 38. Jesus, ouvindo a pergunta, não podia esse que abriu os olhos ao cego fazer com que esse não morresse? O versículo seguinte responde: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Essa agitação não era uma coisa qualquer. Jesus de fato sentiu. Alguns acreditam que o sofrimento de Cristo começou no Getsêmani. Mas não. Uma das coisas que a gente sempre percebe é que o sofrimento de Cristo começou em sua encarnação. Ele sendo Deus, sendo a própria imagem do Deus vivo, ele se fazendo homem, ele se limitou. Ele abriu mão de muita coisa. Ele saiu do céu para que nós pudéssemos ter um lugar lá. Ele abriu mão da sua vida para que nós pudéssemos ter a nossa. Ele fez com que a sua morte existisse para que nós não morrêssemos eternamente. Louvado seja Deus. É por isso que a gente tem que se lembrar, o sacrifício de Jesus foi um dos aspectos da sua dor, do seu sofrimento. Aqui ele sofreu de uma forma real. Ele sentiu as dores que Maria, que Marta, que os amigos estavam lá estavam sentindo. Nós não podemos nos esquecer disso. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que nós nos tornássemos perfeitos para que de alguma maneira pudesse nos amar. Se ele fosse esperar isso, jamais o Senhor nos amaria. Jamais seríamos perfeitos. Ele prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus por isso. Deus nos ama. Somente um Deus que intervém pode amar. Não se esqueça disso em nome de Jesus. Uma segunda coisa que a gente aprende aqui: ele intervém. Intervém por causa do seu amor, mas intervém por causa dos seus objetivos. Tem alguns objetivos aqui, pelo menos descritos no texto. Olha o versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim
para a glória de Deus. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta e leia, a fim de que o Filho de Deus seja por ela o quê? A enfermidade. Seja pela enfermidade glorificado. Olha que coisa que aparentemente não faz sentido algum, mas na ótica de Cristo faz todo sentido. Ele não usa apenas a cura para a sua glória, ele usa a própria enfermidade para a glória do seu nome também. Primeira coisa que a gente pode perceber é que um dos objetivos de Jesus é que o seu nome, o nome de Deus, pudesse ser adorado aqui, a fim de que, isso denota aí claramente um objetivo, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ou seja, um dos objetivos de Jesus era de produzir adoração. Um outro objetivo, olha o que diz aí dizem os versículos 6 e 7. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Olha o que diz também os versículos 17 e 18. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Duas coisas aqui são mostradas. Tempo e espaço. Tempo, Jesus fica 2 dias a mais. Lázaro estava há 4 dias sepultado. Espaço, vamos outra vez para a Judéia. Ora, versículo 18 agora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Um dos objetivos de Jesus também era mostrar que ele, tão somente ele, é Senhor do tempo e é Senhor do espaço. Ele faz quando ele quer. Ele faz onde ele quer. A gente não pode se esquecer disso, porque quando a gente começa a se esquecer de uma preciosidade dessa, infelizmente, o nosso coração acaba achando que ou está rápido demais ou está demorando muito. A gente acaba se achando longe demais de Deus. Ou tem horas que, infelizmente, a gente se acha tão perto que ninguém vai entender o que a gente falar, porque a gente está muito perto de Deus. Em todas essas deformidades em relação a sentimentos, o pecado vai ser encontrado. Seja pelo desprezo, seja pela arrogância, seja pelo orgulho, seja pela incredulidade, o pecado vai ser encontrado. Tá dando para entender, gente? Não estou aqui vendo que os irmãos estão compartilhando. A Helena entrou aqui, Berenice, Marlene. Um dos objetivos de Jesus também era solidificar a fé das pessoas que estavam com ele. Veja aí alguns versículos. Olha o versículo 15, que precioso. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Está muito claro. Jesus queria que esses homens crescem. Olha o que diz aí o versículo 42. A gente vai adiante e o texto diz: Jesus aqui fazendo uma oração, falando com o próprio Pai. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que, um objetivo, para que creiam que tu me enviaste. Jesus não gritou por acaso. Jesus não falou em voz alta por acaso. Jesus falou em voz alta. Jesus fez questão de verbalizar sua oração, porque tinha uma multidão em volta de toda aquela situação que estava acontecendo. O objetivo de Jesus era solidificar a fé daqueles que estavam lá. Um outro versículo aqui, 45. Curioso, por sinal. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então, aqueles que não eram seus discípulos, que não eram também parte da família, mas eram judeus que tinham vindo visitar Maria, eles creram em Jesus por causa do que aconteceu. Detalhe o versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. A impressão que passa é que uns creram, mas fica implícito aqui que outros não creram. E além de não crer, foram lá confabular com os fariseus. Ele fez de novo. O quê? Um sinal. Ele fez aquele estardalhaço. Ele causou o rebuliço onde estava. Eles não usariam essas palavras, mas... o que ele fez dessa vez? Ele ressuscitou o amor. Ele fez o quê? Ressuscitou o amor. Eles tentariam disfarçar, eles poderiam falar que foi um fingimento, eles poderiam falar que foi um circo, eles poderiam falar que foi algo teatralizado, mas um homem tinha acabado de ressuscitar.
Isso é importantíssimo para a gente entender que, mesmo que uma pessoa se depare com um milagre, com a ressurreição de um morto, se não houver intervenção do Espírito Santo de Deus, nenhuma pessoa vai se converter. Nós não podemos avaliar, por exemplo, o ministério de uma pessoa simplesmente e unicamente por quantas vidas se convertem, porque se não for, nesse caso, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus convertendo aqueles corações, pode existir até sinais e maravilhas como a ressurreição de um morto. Ninguém vai se converter. Por isso é muito perigoso a gente se preocupar apenas com um resultado numérico, com algo palpável, algo visível a respeito daquilo que a gente pode tratar como algo sendo satisfatório ou não no ministério de uma igreja, no ministério de pregação da palavra de Deus. É muito perigoso. Esses homens viram Lázaro ressuscitar e mesmo assim não creram. Tem muita gente dentro da igreja que já viu sinais, já viu maravilhas, já ouviu diversas palavras, já ouviu a Bíblia sendo pregada de Gênesis a Apocalipse e não creu e não vai crer se não houver intervenção do Espírito Santo. Filho de crente só é crentinho se de alguma maneira o Espírito Santo de Deus agir em sua vida. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho é, se for lavado e regenerado pelo sangue de Jesus. Eu creio que o meu Deus é o Deus das minhas filhas. Eu creio que eu tenho uma responsabilidade a zelar aqui. Eu assumi um compromisso diante da igreja. Eu fui lá na frente, juntamente com a Aline, e no dia do batismo das meninas, eu fiz um compromisso diante de Deus e diante da igreja, diante do céu e diante do inferno. Vou educar essas meninas com a palavra de Deus. Vou ser um modelo, um padrão de comportamento para que elas aprendam quem é Deus. Vou ensinar que Deus é alguém que intervém. Vou levá-las à igreja, vou fazer participar das coisas da igreja. Para quê? Para que de alguma maneira elas sejam desde já ensinadas nesse sentido, mas haverá um momento que elas deverão reconhecer seus próprios pecados, se humilhar diante de Cristo e dizer: Senhor, se não for por sua intervenção, não existe vida. É assim que Jesus, de alguma maneira, nos ensina. Evangelho de João, capítulo 14, no 6º versículo. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dos objetivos de Jesus, aqui a gente já falou alguns, né? Produzir adoração, mostrar que é Senhor do tempo e do espaço, solidificar a fé. Mas olha que legal, é trazer uma nova visão de vida também. Versículos 11, 13, 14, olha aqui. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. 13, 14. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Versículos 25 e 26. Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus veio para, de alguma maneira, e permitiu essa passagem aqui com Lázaro, com Marta, Maria, com seus discípulos, com os judeus que estavam lá, para trazer uma nova visão de vida. Se você olha o contexto anterior, você vai perceber que Jesus ele já tinha feito algumas coisas incríveis acontecerem. No 8º capítulo do Evangelho de João, Jesus dá esperança para aquele que está em pecado. Jesus dá esperança para uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, foi levada para ser apedrejada, e naquele momento ele deu esperança para uma mulher que foi apanhada em adultério. Uma mulher que foi apanhada no seu pecado. Ele, com essa ação, com essa atitude, ele faz com que nós, pecadores, possamos ter esperança também, ainda que erremos. Louvado seja Deus. Você vai adiante, olha o 9º capítulo. Você vê Jesus curando um homem, um cego, e a gente vê um cego de nascença, né? E ele dá esperança, nesse caso, para manifestar as obras do Pai. Ele nos dá esperança porque ele vai manifestar as obras do Pai. Ou seja, mesmo com alguém que nasceu com uma enfermidade e nunca tinha visto a diferença das cores, as distâncias, próximo, longe, uma pessoa que nunca tinha visto o escuro e o claro, uma pessoa que nasceu cega. Jesus cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, para que nós tivéssemos esperança que ele veio para manifestar as obras de Deus. Somente um Deus que intervém pode manifestar suas obras. E Jesus
não é apenas aquele que intervém. Jesus nos faz olhar para toda a intervenção de Deus ao nosso lado. E agora, olhando adiante, no capítulo 11, Jesus, ele se mostra não só a esperança diante do pecado ou diante das nossas imperfeições, para que as obras dele sejam manifestas. Jesus é a esperança diante do nosso maior inimigo. Ele se mostra como a nossa esperança diante do maior inimigo, ou seja, ele veio trazer uma nova visão de vida. Olha que coisa maravilhosa, o objetivo de Jesus. Se nós crermos que a morte simplesmente é o ponto final, nós não entendemos nada da obra de Cristo. É legal porque é um ultimato ao desespero. O versículo 19 é um ultimato ao desespero. Olha aqui. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta e Maria já não esperavam absolutamente mais nada. E o ensinamento é que não deveriam esperar mais nada. E eu não estou aqui dizendo que nós devemos esperar alguma coisa todas as vezes que formos em algum velório, porque isso não aconteceu com todos. Fato é que, ainda que simplesmente pudessem estar esperando dar consolo, Jesus não foi apenas consolar, Jesus foi agir e Jesus foi dar um ultimato ao desespero. Não, é por isso que o apóstolo Paulo diz lá aos Tessalonicenses, vocês não precisam chorar com desespero como fazem os gentios, vocês podem chorar com esperança. A morte não é o ponto final. Nós que ainda estamos aqui podemos não entender os motivos pelos quais Deus permitiu uma enfermidade, os motivos pelos quais Deus permitiu tanto tempo de sofrimento, muitas vezes uma angústia. A gente de fora vendo a situação da pessoa, de repente a pessoa sofrer, definhar numa cama. A gente não entende. O fato é que a gente não entende. Mas o que Paulo diz aos Tessalonicenses nos ensina que, ainda que nós não entendamos, hoje aqueles que estão com Cristo não querem e nem fazem questão de querer entender. As dúvidas que estão em nossos corações já não estão nos corações daqueles que estão com Cristo. Os medos que nós temos aqui já não estão mais ocupando a mente desses que já estão com Cristo. Nós vamos ainda nos preocupar com muitas coisas. Eles já foram recebidos por Deus, são amados por Deus, estão vivendo de uma maneira plena ao lado do Senhor. É assim que Jesus nos ensina ao falar com o próprio ladrão na cruz. Olha que coisa preciosa, irmãos, o objetivo de Jesus. Deus intervém. Estamos juntos aí, queridos? Sim ou não? Estou vendo aqui, ninguém está compartilhando nada. Maria Angela falou, vi isso nas atitudes da sua mãe, sem blá blá blá, mas em atitudes por 8 anos. É verdade. Deus age e Deus nos permite, de alguma maneira, agir também. Aqui, eu queria perguntar, o vídeo está chegando direitinho? Está dando uma mensagem aqui para mim. Estamos tendo problemas para reproduzir o vídeo. Se o vídeo estiver chegando direitinho, por favor, faz só um joinha aqui na transmissão, para que a gente possa continuar sem medo de estar travando. Por favor. Um terceiro motivo pelo qual Jesus traz sua intervenção, e ele é o Deus que intervém, ele intervém quando os seus critérios são aceitos. Nem sempre os critérios de Cristo são aceitos. E não adianta uma pessoa que não vive debaixo dos critérios de Deus querer ver a ação de Deus, querer ver a intervenção de Deus. Ela não vai ver. Fato é que a gente precisa entender alguns critérios que precisam ser obedecidos. Versículos 28 e 29. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria. Quem? Marta. Estava conversando com Jesus, foi e chamou Maria. Ele disse em particular, o mestre chegou e te chama. Olha o que diz o versículo 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. O mestre chamou, ela foi na hora. Ela não esperou para obedecer, ela não quis falar, não, fala para ele vir aqui, afinal eu estou sendo consolada. Ela não falou nada disso. É uma obediência imediata. Maria entendeu que precisava ir imediatamente ao encontro de Jesus. É gostoso demais a gente pensar que o mesmo Deus que faz com que nós sejamos aquecidos, abençoados com a ideia de que Ele vem ao nosso encontro, Ele também nos capacita prontamente a obedecê-lo. É precioso a gente entender isso. Isso é um critério. Um outro critério, olha o que dizem nos versículos 21 e 22. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão.
Ah, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha que legal. Marta que foi naquela ocasião com Maria aos pés de Jesus, Marta que por muitos foi considerada mais alguém que fica muito ativa, alguém que está mais preocupada em fazer as coisas. Marta que demonstra um relacionamento precioso com o Senhor de todas as coisas. Marta sabia que Jesus, ele tinha comunhão com o Pai. Marta sabia que era só Jesus pedir e o Pai atenderia. Olha que legal, um critério de manter a comunhão com Deus. Se você quer ver a intervenção de Deus, você precisa obedecer imediatamente. Se você quer ver a intervenção de Deus, você precisa manter a comunhão com Deus. Se você quer ver a intervenção de Deus, você precisa crer em sua palavra. Versículo 40 diz o quê? Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Lá no versículo 26, na última frase escrita é: crês isto? Jesus, obviamente, ele quer que creiamos em sua palavra. Se crermos em sua palavra, significa que seus critérios são aceitos. A palavra nos ensina em Hebreus, no seu capítulo 11, capítulo famosíssimo que fala a respeito da fé. O 6º versículo diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador daqueles ou dos que o buscam. Louvado seja Deus por isso. Ele cumpre os seus propósitos. Ou seja, ele intervém por causa do seu amor, ele intervém por causa dos seus objetivos, ele intervém quando os seus critérios são aceitos. Eu creio que nós veremos a intervenção de Deus em nossas vidas. Eu creio que você verá a intervenção de Deus na sua vida. Eu não estou falando isso hoje só porque a Aline foi considerada curada da Covid, porque eu não tenho sintomas, não tenho sintoma nenhum há 3 dias. Na realidade, eu estava tendo só dor de cabeça. Eu não estou falando que Deus intervém só por causa disso, não. Deus intervém. Ainda que não fôssemos curados, Deus continua a trazer a sua intervenção. Nós cremos plenamente nisso. No livro de Isaías, capítulo 64, nós lemos: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É precioso a gente pensar nisso. Nesse caso, o caso desse versículo, o caso de Jesus indo ao encontro de Marta e Maria, indo naquele túmulo, é Deus trabalhando, é Deus oferecendo o seu serviço, é algo incrível. O Deus criador de todas as coisas está servindo. Aqui o texto está dizendo que Deus trabalha para aquele que nele espera. Em nome de Jesus, espere, meu irmão. Espere, se você quer ver a intervenção de Deus, espere em Deus. A gente tem um texto, se você puder, abra, por favor, Isaías, capítulo 40. Preguei a respeito desse texto logo no início da pandemia. Isaías, no capítulo 40, são 3 versículos conhecidíssimos. Diz assim, Isaías 40, nos versículos 28 e 29, aliás, 29, 30 e 31. Vou ler o 28 também. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor são aqueles que renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É precioso a gente pensar que mesmo em nossa melhor forma, sem a intervenção de Deus, nós não podemos nada. É o que diz o versículo 29. Faz forte, aliás, os jovens, os moços, o texto diz que os jovens se cansam, se fatigam. Os moços de exaustos caem. Na melhor fase da vida, se não tiver intervenção de Deus, nós nada podemos. Diz o versículo 29, faz forte ao cansado. Diz também aqui, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mesmo em nossa pior forma, com a intervenção de Deus, olha o que diz, Deus faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Mesmo em nossa pior forma,
com a intervenção de Deus, tudo podemos. Ou seja, mesmo em nossa melhor forma, sem intervenção de Deus, nada podemos. Mesmo em nossa pior forma, com a intervenção de Deus, tudo podemos. Essa eu aprendi com o pastor Júnior Lima, lá de Sorocaba. E a gente percebe no versículo 31, olha que legal. Mas os que esperam no Senhor, a intervenção de Deus virá sobre a sua vida, se você esperar nele. Você crê nisso? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Eu desejo de todo o coração que você creia nisso. Eu desejo que Jesus, aquele que trouxe sua intervenção sobre a vida de Maria e de Marta e demonstrou isso de uma forma tão clara para que você e eu fôssemos abençoados, que ele te abençoe, que ele te encha de graça, que ele te dê uma boa noite. Mas acima de todas essas coisas, que ele faça com que você e eu entendamos. Sem a intervenção dele a gente não viveria. Não, vamos desprezar essa ideia, vamos rejeitar essa ideia de Deus ter criado o mundo, ter virado as costas e saído, se despedido do mundo. Não! Deus age, Deus faz. Na doutrina que nós estudamos a respeito da providência divina, nós temos pelo menos duas coisas que ele faz. Ele preserva a sua criação e ele governa a sua criação. É precioso isso. Tem um livro do Heber Campos chamado Providência Divina. Um livro dessa grossura aqui. No dia que você tiver oportunidade, tente lê-lo ou pesquisar na internet alguma coisa que fala a respeito da providência divina. É algo lindo, precioso. É um ensinamento que não pode sair da nossa boca. É um ensinamento que tem que estar na nossa casa. Temos algo para beber? Hoje eu estou tomando um chazinho aqui, ó. Maravilha! Então, ganhei uma caneca aqui do Gustavo Moalen, Espaço Lio, e está dizendo aqui, ó, seja forte. A palavra do Senhor nos ensina que a alegria do Senhor é o quê? Não ouvi, não? A alegria do Senhor é a nossa força. O texto que a gente acabou de ler. Faz forte ao cansado. Multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Se a gente pode ter alguma força, é pela providência divina. Se a gente pode ser fortalecido, é por causa de um Deus que intervém. Você crê nisso? Eu espero que sim. Em nome de Jesus. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque em Ti nossas vidas estão seguras. O Senhor não perde o controle de nada. Do Senhor não foge, não escapa absolutamente nada. Nós cremos em Ti e nós descansamos em Ti também, ó Deus. Obrigado por essa noite, obrigado pelo seu favor para conosco, obrigado pelo seu amor, obrigado porque o Senhor nunca deixa de cumprir os seus mandamentos, nunca deixa de cumprir os seus preceitos. O Senhor nos ensina a cumprir os seus mandamentos. Obrigado porque mesmo quando a gente erra palavras, erra caminhos, o Senhor se apresenta como a nossa esperança diante do erro. O Senhor se apresenta como a nossa esperança diante das mazelas desse mundo. O Senhor se apresenta como aquele que intervém, mesmo diante do nosso pior inimigo, que é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por podermos ter o coração aquecido pela palavra do Senhor. Guarde-nos, livre-nos, renove-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estou vendo aqui os recados. No Face está travado. Não acredito. Travou, gente? Aqui estava normal. A Alice falou, estou assistindo pelo Face. Ai, gente, travou, será? Que pena. Espero que Deus continue a fortalecê-los, viu? Até domingo, com a graça de Deus, transmissão remota. Ainda não estarei lá na igreja. Pastor Onésimo e Pastor David farão a liturgia e espero que os irmãos continuem a orar por nós. Então aqui agora nossa família ainda vai cumprir alguns dias de isolamento, simplesmente para cumprir os protocolos. Graças a Deus estamos sem os sintomas, sem apresentar tais sintomas. Aqui me falaram aqui pelo WhatsApp que é pelo meu histórico de atleta. Bênção! Louvado seja Deus. Irmãos, fiquem com Deus. Um grande beijo, um abração para vocês. Espero que estejam todos bem. Fiquem com Deus, viu? Boa noite a todos. Valeu!